Boa noite. Boa noite a quem já tá entrando. E aí, gente? Estamos aí, mais um dia. Hoje vamos bater um papo super legal sobre essa questão de organização e planejamento. Tem gente que acha que isso não faz diferença, mas isso faz muita, muita, muita diferença aí no processo de emagrecimento, para quem faz dieta, não só no processo de emagrecimento, para quem tá fazendo dieta para ganhar massa, para quem quer comer de forma mais saudável. Boa noite, Nando, Rogéria, Charles, Pamela, a rainha da disciplina. Deixa eu ver quem mais já tá aí. Suelen já entrou, daqui a pouco eu vou chamar ela. Tia Bia, beijo, beijo, Gláucia. Então, gente, já vou começar a falar porquê do tema, tá? Enquanto a galera termina de entrar aí, Angélica Frois, Amanda, olha só. Por que pensar nesse tema, né? Rafaela, uma coisa que as pessoas sempre relatam muito pra mim, seja no consultório, na academia, as minhas amigas, as pessoas que eu convivo, é essa questão da organização, né? Da falta de tempo, a gente sabe que hoje a gente tem uma vida muito, muito, muito corrida. E aí, se a gente não tiver um mínimo de organização, a gente realmente não consegue fazer, tá? Eu sou prova disso. A minha rotina é muito, muito, muito puxada. Eu trabalho muito, trabalho praticamente todo final de semana, acordo muito cedo, durmo pouco. Então, assim, se eu não me organizar minimamente, essa questão alimentar não funciona. E aí, quando eu não tenho as coisas organizadas, a gente acaba fazendo não as melhores opções, né? E aí, a ideia de fazer a live era fazer uma live rápida e passar para vocês, do ponto de vista prático mesmo, o que vocês podem fazer para começar a se organizar, tá? Que eu vejo que realmente isso faz total diferença, tanto na vida dos meus pacientes quanto na minha própria rotina, tá? E aí a ideia de trazer a Suelen ela é minha paciente, ela passa em consulta comigo e ela conseguiu introduzir na rotina alimentar dela muito bem essa questão da organização. Ela aprendeu a fazer um monte de coisa gostosa, nutritiva e saudável. E aí isso acabou virando um negócio, né? Acabou virando uma marca, isso acabou sendo um pontapé inicial para ela criar a marca dela, que é a Fato com Amor, tá? Então eu vou chamar a Sueli, ela vai se apresentar e aí a gente já vai começar, tá, gente? Que a ideia hoje é uma live rápida e a gente passar para vocês do início ao fim de como vocês podem se organizar melhor para fazer dietas. Aqui a gente está falando de emagrecimento, mas essa organização vai servir para uma pessoa que quer ganhar massa muscular, para uma pessoa que ela quer melhorar a qualidade alimentar, melhorar a saúde, enfim, para quem quer buscar uma alimentação mais saudável, tá bom? Deixa eu chamar a Suelen aqui pra gente já começar, que a gente tem bastante coisa para falar com vocês. Oi, Suelen. Tudo bem? Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Suelen e, eu criei a marca Pato com Amor, que é uma linha de alimentação saudável, a partir das minhas experiências aqui com a minha organização, técnica de congelamento, de armazenamento, como produzir um alimento saudável e gostoso. Eu testava várias receitas, né? E assim me veio a ideia de criar a marca, que fazer disso um negócio, né? Para poder servir também as pessoas que querem ter uma alimentação saudável ou que têm alguma intolerância, para servir essas pessoas, que é muito difícil a gente encontrar esses alimentos. Às vezes, né, alimentos congelados, um nhoque, alguma coisa assim, que seja saudável, que não tenha glúten,
você não encontra facilmente no mercado. Não. E foi por isso que, né, que eu resolvi criar a marca, tive essa ideia. Então, Sueli, a Sueli, inclusive, semana passada eu experimentei, né? Ela mandou pra mim uma panqueca de grão de bico. Aí fui experimentar. Meu marido quem conhece sabe que ele é super, super, super enjoado pra comer, assim. Ele não é muito aberto a experimentar as coisas. Eu não, eu como de tudo, mas ele tem um pouquinho mais de resistência, assim. E aí ele experimentou, amor, até mandei foto pra ela, fiz recheadinho, enfim. E essas opções, gente, hoje em dia, né, graças a Deus, a gente ainda, apesar de não ser muito fácil, a gente ainda consegue encontrar algumas coisas no mercado, né? Algum produto aí, por exemplo, quem assim como eu tem problema com questão de glúten, de lactose, a gente já consegue hoje em dia encontrar alguma dessas opções, né? Mas eu achei legal, porque, por exemplo, a panqueca que eu experimentei, ela tinha toda essa questão, né, desse cuidado de ser um alimento saudável, mas também era muito gostosa, porque às vezes esses produtos, eles são saudáveis, mas são muito caros e não são muito saborosos. Então, assim, a experiência que eu tive, eu experimentei já a panqueca, experimentei o bolinho, coloquei aqui, e achei muito legal, assim, tanto a ideia de criar a marca, né, Sueli? Quanto o que te levou a isso, né? Que você começou a fazer isso em casa e aí, mediante a necessidade de comer bem, de buscar ter uma alimentação mais saudável, começou a testar. Isso é muito legal, né? Começou a testar, foi para a cozinha, botou a mão na massa e acabou virando um negócio, né? É, verdade. E aí eu pensei, como eu falei antes, eu pensei na Suelen porque ela é uma paciente que ela conseguiu internalizar essa questão da alimentação saudável. Então, assim, o retorno que ela dá para mim é sempre: nossa, Ana, depois que eu mudei minha alimentação, eu estou me sentindo muito melhor, minha qualidade de vida melhorou muito. E aí isso veio tão forte para ela que ela acabou criando a marca, né? Assim foi criada a marca, né, Suelen? E Isso mesmo, Ana. E, sim, eu testei muito, desde então, né, quando eu comecei essa mudança alimentar, essa reeducação alimentar, eu fui testando várias receitas para durante a semana, para fim de semana, porque o minha pior assim, fase na dieta era o fim de semana. Sempre era o furo, né? Uhum. Saía da dieta, comia uma pizza, comia alguma coisa assim, fora do que era proposto. Então eu tive a ideia, por que não, né? Se alimentar bem, podendo comer uma pizza adaptada, podendo comer um nhoque adaptado, saudável, né? Então, assim, testando as receitas, veio a ideia mesmo da marca. Ah, E, muito assim, legal. o pessoal está gostando bastante, todo mundo que pede tem elogiado bastante. Então, vamos lá, gente. Aí a nossa ideia hoje era trazer, eu vou fixar aqui, depois quando ela começar a falar, eu vou fixar aqui o tema que eu esqueci. E aí o tema da live hoje é como se organizar para emagrecer. Aí, como eu falei lá quando eu abri a live, as pessoas falam: ai, pô, que bobeira, ou eu não tenho tempo, ou eu não consigo, eu não gosto de cozinhar. Gente, vocês não têm ideia de como isso faz diferença. A semana, na maioria das vezes, eu consigo me organizar, ter esse esquema de organização. E aí a minha semana flui, minha alimentação flui assim, vai. Na rotina, vai, eu me alimento super bem, e aí isso, durante o final da semana, eu tô me sentindo super bem, super disposta. E aí a semana que eu, por alguma coisa que aconteça, eu não consigo me organizar, aí minha alimentação já fica assim completamente desregulada. E aí a gente pensou, né, Suelen, assim, num passo a passo, numa coisa bem prática de como que a gente poderia ajudar vocês nessa questão de organização. E aí a gente fez um checklist lá de 9 passos, tá, gente? A gente vai falar sobre eles aqui. A ideia hoje é uma coisa bem prática, bem dinâmica, bem rápida, mas de 9 passos que, se a gente seguir, a gente aprender a seguir esses passos durante a nossa semana, metade do caminho está percorrido, tá? Eu sempre falo aqui, planejamento e organização é metade do caminho. Se eu abro a minha geladeira e eu tenho as opções das coisas que eu preciso comer, prontas, saborosas, bem temperadas, se eu tenho lá no meu congelador alguma comida congelada para um dia que não dá tempo de eu fazer uma comida, se eu tenho uma fruta higienizada, uma fruta lavada, isso aí já é metade do meu caminho. Isso eu já sei. Mas aí como fazer isso, né? Do ponto de vista prático mesmo. E aí a gente vai começar agora a falar dos 9 passos, né, Sueli? A gente pensou em 9 passos aí para passar para vocês.
E aí a ideia é como se organizar para emagrecer, se organizar dentro de uma semana, né? Organizar a sua rotina semanal. E aí, pensando em organização, a primeira coisa é planejar as suas refeições. Então, por exemplo, a Suelen é minha paciente. Ela já tem as refeições dela planejadas, ela tem um plano alimentar. Então, ela já sabe que, por exemplo, lá pela manhã, ela tem a opção X ou a substituição Y. Isso é o primeiro passo. A gente planejar as refeições. Porque senão eu acordo e eu não sei o que eu vou comer de manhã. Se eu não sei o que eu vou comer de manhã na hora do almoço e no jantar, como que eu vou me organizar para deixar alguma coisa preparada? Então, o primeiro passo é se planejar. Quem passa em consulta com nutricionista, quem faz acompanhamento nutricional, tem isso de uma forma mais fácil, porque tem um planejamento dietético, assim como a Suelen tem, eu também tenho, que eu faço lá, né? Faço um planejamento da minha alimentação, isso é um pouco mais fácil. Para quem não faz planejamento dietético com nutricionista, a própria pessoa tem que tentar organizar isso, se planejar um pouco do que ela vai ter no café da manhã, do que ela vai ter, por exemplo, no almoço, do que ela vai ter no jantar, do que ela vai ter nos lanches intermediários. Então, o primeiro passo, gente, para vocês se planejarem e se organizarem para fazer dieta é planejar as refeições, tá? E aí, então, esse seria o primeiro passo da nossa ferramenta. Tem uma frase da Alice no País das Maravilhas, eu acho uma gracinha, que ela fala assim, para quem não sabe para onde vai, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a gente aplica até nisso aqui. Se vocês não sabem o que vocês vão comer, se amanhã eu não sei o que eu vou tomar de café da manhã, qualquer coisa serve. E se qualquer coisa serve, eu não tenho como me organizar. Então, gente, primeiro passo, se planejar, né, Suelen? E aí, nesse caminho, qual seria, então, o segundo passo que a gente pensou aí para a nossa ferramenta? Então, o segundo passo é fazer uma lista de compras de acordo, né, com o seu planejamento semanal. Ir lá na geladeira, dar uma olhada no que você tem, dar uma olhada lá no fundo da gaveta, que sempre tem alguma coisa, né? E ir para o mercado sempre com uma lista do que realmente você vai precisar. Além disso, ajudar, né, a gente no planejamento da dieta, é uma dica aí de economia também. A gente evita desperdícios, né? Evita comprar coisas desnecessárias. E fazer a lista, eu acho que é fundamental, para você não sair comprando o que você não precisa, às vezes até besteira, né? Assim, coisa que não está na sua dieta, coisas, né, que você não vai utilizar. E para feira também, você tentar fazer uma listinha do que você vai comer durante aquela semana, as quantidades mais ou menos, para você não comprar exagerado. A lista é fundamental, é um passo fundamental também aí nessa organização. Isso mesmo, eu brinco com meu marido, que eu falo que na semana que eu vou fazer compra, eu faço um inventário primeiro. Eu abro tudo aqui de casa e eu vejo o que tem primeiro. Porque como ela falou, além da gente comprar coisas que a gente não precisa, a gente acaba gastando um dinheiro que a gente também não precisa gastar. Então, planejou as refeições, né, Sueli? Vai lá na cozinha, faz um inventário lá de tudo que tem, pra gente não ter desperdício, não gastar dinheiro à toa e pra gente comprar realmente o que precisa. Fez o inventário, como eu brinco, faz a lista detalhada. Então, por exemplo, eu tenho planejado as minhas refeições. Eu sei que eu como ovo de manhã e de tarde. Quantos ovos são? 4 ovos por dia? Eu sei que numa semana eu vou comer 4 vezes os 7 dias, 28 ovos, por exemplo. Então, isso aí evita a gente ter desperdício, comprar coisa desnecessária, né? Só ele ter também as opções todas que a gente precisa, né? Isso mesmo. Então, gente, passo 1, planejar as refeições. Passo 2, a gente fazer uma lista detalhada. Faz lá um inventário na geladeira, na despensa, e faz uma lista detalhada do que vocês precisam. Tempero, legume, verdura, fruta, enfim, todos os alimentos, né? E aí, o terceiro passo, um monte de gente fala isso, parece que é besteira. Gente, não é. Nunca, jamais pode ir fazer compra com fome. Isso é uma coisa, uma diquinha, que parece bobeira, mas não é. Porque a gente perde a seletividade mesmo quando a gente está com fome. Você vai para o mercado com fome, aí você passa lá na gôndola, tem aquele biscoito lá que você adora. Aí aquilo já te dá uma emocionada, já te dá vontade de ir lá pegar. Aí você tem sua listinha lá,
Você tinha aquela quantidade de comida que você ia comprar, você já compra uma quantidade além, você já compra uma coisa que você não precisa. Então, vou de manhã no mercado, toma o café da manhã, vai pro mercado. Nunca, jamais. Vai pro mercado de barriga vazia, come uma fruta, passa a mão num iogurte, em alguma coisa, nunca, jamais ir para o mercado de barriga vazia. Porque perde a seletividade mesmo, tá, gente? Parece bobeira, mas não é. Então, ó, planejamos as nossas refeições, levantamos o que temos em casa, fizemos uma lista detalhada do que a gente precisa comprar. Barriguinha cheia para ir para o mercado. Não quero ninguém no mercado com fome. E aí, qual seria o quarto passo, então, Sueli? O quarto passo é não ter alimentos gatilho em casa. Evitar aquele alimento, aquele biscoitinho, evitar aquele chocolate, evitar, às vezes, os produtos que a pessoa tem uma certa queda. Eu procuro evitar, apesar de eu ter uma filha de 7 anos, né, que come essas coisinhas, adora chocolate, eu evito certas coisas que, assim, que eu tenho eu sei que eu vou ter essa recaída, que eu tenho uma certa dificuldade, então eu evito ter no meu armário, na minha geladeira, para eu não buscar naquele momento de ansiedade, naquele momento que você dá uma recaída, você logo vai buscar alguma coisa para te saciar, para te acalmar um pouco. Então, o ideal é não ter mesmo. Isso mesmo, ó, eu sempre falo aqui da paçoca, né? Eu amo, amo, amo só. Eu não tenho educação para comer paçoca. Eu vou comprar uma caixa de 1 quilo de paçoca e deixar no armário? Não. Porque é o primeiro estresse, a primeira TPM, a primeira irritação que eu tiver, eu vou botar 5 paçoca dentro da boca e vou comer. Não vou ter esses alimentos em casa, porque é um alimento gatilho para mim. Ah, mas aí eu gosto de comer um docinho, eu gosto de... Tudo bem, gente. Aí o que que a gente faz? Velho? A gente planeja essa sessão. Hoje é meu Isso dia, aí. me programei para comer aquele doce. Eu vou na rua, compro o doce que eu mais gosto, como aquele doce, aquele alimento lá, que é a minha exceção, sigo minha vida. Eu não vou ter uma oferta imensa e absurda dentro da minha casa desses alimentos que eu tenho um pouco mais de dificuldade para lidar, porque aí vocês acabam dificultando a vida de vocês mesmos, Isso aí. né? Então a gente falou, ó, planejar as refeições, fazer a lista detalhada, encher a barriga. Ah, deixa eu ver aqui, alguém colocou essa questão no mercado. A Lília colocou, compra tudo que vê, a fome dá vontade até de abrir no mercado. Gente, a gente vai pro mercado com fome, é porque agora não dá por conta da questão da máscara, né? Mas tinha dia que eu abria o pacote dentro do mercado mesmo e já começava a comer. Aquela oferta de comida absurda, vocês estão morrendo de fome, então nada de ir pro mercado com fome. Não ter os alimentos que são gatilhos para vocês em casa. Então, quem tem dificuldade com chocolate, eu vou comprar barras e barras de chocolate, caixas e caixas de bombom para ter em casa? Não. Tá? Abençoa quem tem aí, ó. Abençoa a vida de alguém e deixa para comprar quando planejar essa exceção, facilita a vida de vocês. E aí, o quinto passo, gente, seria, por exemplo, fui pra feira, né? Eu vou à feira todo domingo, eu brigo aqui pra caramba pra galera fazer feira, porque feira é uma forma da gente economizar, comprar os alimentos mais frescos, a gente economiza. E aí, fui pra feira. Cheguei da feira. O que que eu faço? Boto tudo lá na gaveta dentro da geladeira? Não, não, não. Já higienizo as folhas, por exemplo, quem gosta de salada, lava, seca as folhas, que isso ajuda a conservar. Os legumes, tudo bem, a gente já, né, deixar lá na geladeira para um preparo depois. Fruta, as frutas que a gente come picadinha, eu sempre já deixo 2, 3 opções de frutas picadas dentro da geladeira. As frutas que a gente lava, né, que a gente tem que fazer higienização, que a gente come com casca, já higieniza essas frutas, já seca e já guarda, tá? Isso facilita muito. Em relação às frutas, gente, por exemplo, hoje eu mostrei lá nos stories que eu tinha lá melão picado, melancia, deixo uma uvinha lavada na geladeira. Aí teve uma pessoa que me mandou uma mensagem no direct perguntando se tem perda de nutrientes quando a gente pica essa fruta antes. Sim, tem. Mas é melhor eu comer essa fruta que foi lá né, que teve o pré-preparo lá, eu piquei, do que eu passar mal, por exemplo, e comer um pão, tá?
Então tem um pouquinho de perda de nutriente quando a gente, né, corta a fruta e deixa ela armazenada na geladeira? Tem, perde-se um pouquinho de nutriente. Mas ainda vai ser melhor do que vocês não comerem a fruta, por exemplo. Quem tem a opção de cortar e comer a fruta na hora, vai ser a melhor opção. Quem não tem, deixa essa fruta picadinha na geladeira, já deixa a frutinha lavada. Facilitem o processo para vocês, tá? Então, falamos sobre a questão da lista, questão dos alimentos gatilhos e questão de higienizar. Chegou da feira, já organiza essa compra. Lava, higieniza, seca, pica, já coloca tudo lá nos potinhos, já deixa na geladeira aí mais fácil para a gente passar a mão e comer, tá? E aí, qual que seria o próximo passo, Sueli? Então, o próximo seria tirar um dia da semana para preparar esses alimentos, para deixar eles prontos, para a gente ter uma organização aí, né, na alimentação durante a semana toda. No meu caso, eu faço isso no domingo, eu procuro deixar tudo já organizado, vou à feira, né, no domingo, então eu já organizo tudo no domingo mesmo. E acabo, né, fazendo sempre alguma coisa, deixando congelada. Eu preparo as marmitas, deixo tudo congeladinho. Meu marido viaja, ele leva comida. Então, assim, dá para organizar, dá para fazer tudo rápido. Você não vai ficar o dia todo na cozinha. Dá para fazer rapidinho. Se você se planejar, dá para você higienizar, cozinhar, preparar tudo e conservar, né, em geladeira, em freezer, para você aí durante a semana ter essa facilidade na alimentação. Quando eu falo tirar um dia, gente, para se planejar, a pessoa ela acha que ela vai ficar o dia inteiro fazendo comida. Não é isso, gente. Como a Suelen falou lá, hoje eu mostrei lá nos stories. Em 2 horas e meia, eu consigo cortar os alimentos, né, que eu vou usar, preparar os alimentos, armazenar, deixar a cozinha arrumada. Aí a pessoa fala, Ana, mas por 2 horas eu não tenho tempo. Gente, eu falo aqui, é uma questão de priorizar tempo. Tempo ninguém tem, tá? Se vocês têm 1 hora para estar aqui ouvindo a gente, vocês têm tempo, liga lá a live lá na cozinha e vai fazendo comida, tá? Se eu tiro 2 horas de uma semana para deixar alguns alimentos preparados, eu consigo já deixar 2, 3 opções de legumes, uma carne pronta, uma carne temperada, uma raiz, né, um tubérculo lá, como eu mostrei, batata, aipim, inhame, umas 2, 3 opções de frutas picadas. Eu já tenho comida para praticamente 3, 4, quase 5 dias. Se eu tiro 2 horas de um dia para fazer isso, eu economizo tempo todos os outros dias, tá? Então, por exemplo, a Suelen falou lá do domingo. Eu domingo também faço feira. O que eu faço no domingo? Higienizo, deixo tudo pré-organizado. Na terça é o dia que eu tiro para deixar pré-preparada já bastante opção aí para minha semana. Gente, isso facilita demais. Você chegar em casa, 9 horas da noite, depois de estar trabalhando, desde 6 horas da manhã, e você ter lá, abrir a geladeira e tem as opções prontas, não tem desculpa para não fazer dieta, tá? Paulinha falou aqui, estou fazendo janta e ouvindo vocês. Gente, eu sou a rainha, eu boto lá um vídeo, boto uma aula, boto um podcast, alguma coisa lá e vou preparando, tá? A gente otimiza esse tempo. Fala, Sueli. Então, tem a técnica do branqueamento também, que ajuda muito na conservação dos legumes, né? Sim. E quando armazenar em geladeira, tirar bem o ar das sacolinhas, né? Para manter esses alimentos com sabor natural. Isso tudo facilita e hoje em dia a gente tem acesso a todas essas informações facilmente, né? Lá no Google, lá tem todas as técnicas ensinando e, enfim, a gente tem que procurar se organizar mesmo para conseguir manter a dieta, a alimentação saudável. Essa técnica do branqueamento, gente, para quem não conhece, é uma técnica de cozimentos vegetais que você tem uma maior preservação dos nutrientes dos vegetais, a própria textura, cor. Então, por exemplo, se eu cozinhar um brócolis assim, né, em água normal, ele tem um tempo de armazenamento, né, X, enfim. Quando a gente faz a técnica do branqueamento, a gente consegue armazenar esse legume, né, esse vegetal, por mais tempo e ele tem uma perda de nutrientes menor. O que é isso? Por exemplo, você vai cozinhar um brócolis. Você coloca esse brócolis em água fervente rapidamente,
3, 5 minutos, eu tiro esse brócolis, essa couve-flor, enfim, o vegetal que você está cozinhando, e joga ele numa água com gelo, gelo mesmo, pedra de gelo, dá um choque térmico nesse vegetal, tá? E aí, por exemplo, eu posso fazer essa técnica até para congelar, tá? Os vegetais. Então, isso é super importante de aprender essa questão do branqueamento aí. Isso vai preservar a cor do vegetal, a textura, vai fazer com que tenha uma perda menor de nutrientes. Sueli falou lá das folhas, por exemplo, vou higienizar a folha para colocar na geladeira. Eu higienizo, super importante que eu seque essas folhas. Se eu guardar essas folhas molhadas, elas duram menos tempo na geladeira. Fruta, mesma coisa. Eu higienizo as frutas. Para quem não conhece lá aquele hidrosteril, por exemplo, que é um produto legal para a gente higienizar os vegetais, né? A gente coloca lá as 3 gotinhas, 5 gotinhas e 1 litro d'água, fez a higienização, lavou as frutas, tira toda a água e seca, sempre seca as frutas e as folhas para a gente guardar, para elas se conservarem por mais tempo, tá? E aí a próxima, então a gente falou lá do tirar o dia para se organizar. Não é tirar o dia, tá, gente? É tirar um momento, eu posso dividir isso. Eu, por exemplo, divido, tá? Domingo faço higienização, faço feira, higienizo, guardo pico, terça-feira cozinho. Tenho minha semana praticamente resolvida. E aí, uma outra dica, gente, super legal, a Ellen falou dos congelados, né? Eu sempre falo aqui, quem congela sempre tem. Quem faz dieta tem que ter alguma coisa no congelador. Por quê? Cheguei em casa, essa semana deu ruim, loucura total, aconteceu alguma coisa, eu tenho uma opção saudável ali no meu congelador para me salvar. Então, gente, quando for fazer comida, faz quantidade grande de comida. Eu, às vezes, posto aqui as carnes que eu tempero, o povo fica me mandando mensagem apavorado, porque aqui sou eu e meu marido, minha enteada praticamente, né? 3 pessoas. Quando eu vou fazer carne, eu nunca faço 1 quilo de carne, eu faço 3 quilos de carne. Porque aí, por exemplo, eu deixo 1,5 kg na geladeira, o resto de 1,5 kg eu divido em 2 partes e congelo. Vou fazer caldo, essa semana fiz caldo de abóbora. Faço um panelão de caldo, divido isso em 4, 5 potinhos e coloco no congelador. Porque o dia que eu tiver muito corrido, ou não, por algum motivo, não conseguir fazer a comida, não conseguir me organizar muito bem durante a semana, eu tenho uma opção lá no meu congelador. Outra opção, comprar essas opções de comida fit. Então, por exemplo, Suelen tem uma linha de congelado, tem o nhoque, né, Suelen? O próprio panqueca, dá para congelar também, não dá? Dá, panqueca dá para congelar. Tem a coxinha, né, de batata doce, que também é uma opção muito gostosa. Temos bolinho, pãozinho de queijo, vegano, vai ter bastante coisa bacana congelada. E assim, essas opções, igual a panqueca. A panqueca você coloca um queijinho, coloca no micro-ondas, é uma ótima opção. Às vezes você deixa de ir pro pão, né? Pro pão, às vezes, convencional, tendo a panquequinha lá na geladeira. Às vezes você, assim, facilita no seu dia a dia e você consegue comer uma coisa saudável. Então, a gente, além de comida pronta na geladeira, tem que ter um congeladinho lá, tá? Porque esse congelado aí vai ser o salva-pele aí para aquele dia mais complicado, tá? Quem não consegue cozinhar ou come na rua ou tem dificuldade, né? Se alimenta, almoça na rua, janta na rua, não sei, enfim. Corre atrás dessas opções de congelado que a gente consegue comprar opções saudáveis para a gente ter lá no congelador para esses dias aí mais complicados, tá? E aí, qual que seria o próximo passo? Então, o próximo passo é caprichar nos temperos, né? Aí dessa comida. Não é porque a nossa alimentação é uma alimentação saudável, que a gente está tendo uma reeducação, que não possa ser saborosa. Então, capricha nos temperos, faz uma comida bem saborosa, bem temperada, que a gente vai se adaptar a comer. Com certeza, gente. Nada de legumes no vapor, filé de frango pálido e salada de alface. Eu sempre falo isso aqui. Comida tem que ser gostosa. Vai fazer um frango, tempera esse frango um dia, deixa ele marinando lá na geladeira, esquece ele. Rapidinho, 15 minutos vocês fazem um tempero, esquece ele lá. Vai fazer um legume, faz um legume, passa esse legume na manteiga.
Faz um refogado para colocar nesse legume, né, Sueli? Capricha lá nos temperinhos naturais, nas ervas frescas. Hoje em dia a gente tem essas casas da granel que vendem essas ervas desidratadas, tem um monte de opção de tempero saudável, enfim. Nada de comida sem graça, gente. Comida no vapor, frango grelhado sem nada, porque ninguém consegue sobreviver só com essas coisas. Outra coisa, os preparos. Então, quer dizer, a Suelen falou lá da coxinha. O que é a coxinha congelada? É frango, batata doce e tempero. Então, quer dizer, a gente pegou uma refeição e transformou essa refeição num preparo. Isso também é uma forma muito mais fácil de ter adesão à dieta. Hoje eu atendi, por exemplo, uma paciente que ela detesta ovo, detesta, não consegue com cheiro, não consegue com gosto, tem horror. O que eu vou fazer? Ah, não, você tem que comer ovo? Não, eu vou pegar esse ovo e vou transformar esse ovo em um preparo. Numa crepioca, vou transformar num bolinho de caneca, vou transformar numa panqueca. Eu não preciso comer o ovo cozido, frio, sem sal. Eu posso pegar esse mesmo ovo e transformar numa preparação. A panqueca de grão de bico, né, da Sueli, também é uma preparação. Aí você pega uma panquequinha dessa, coloca um recheio lá de um queijinho, um franguinho desfiado, pô, você tem uma panquequinha super saborosa, é uma receitinha, né, um preparo, e aí eu tô fazendo daquela refeição ali uma coisa prazerosa, tá, gente? Então caprichem no tempero, caprichem nos preparos, nada de preguiça, isso aí vai facilitar a adesão da dieta de vocês, vai facilitar vocês terem constância na dieta. Então, ó, capricha no tempero, tá, gente? E lembrando, né, Ana, que tempero não é só o sal. Não, muito além do sal, É, gente. usa muito pouco sal nas Aham, receitas. Investe nos temperos, né? Cebolinha, tempero de feira, ou isso aí. aqueles a granel, né, que você falou. E quanto mais tempero eu coloco, gente, menos eu tenho necessidade de colocar sal, né? Então, Isso hoje em aí. dia, a gente tem essas ervas todas desidratadas, temperinho verde, alho, cebola, páprica, cúrcuma. Eu tenho aqui, depois eu vou mostrar a vocês, eu tenho um carrinho lá na minha cozinha, um negocinho de girar assim, que tem um monte de vidrinho. Sei lá deve ter 8, 9 temperos diferentes. E aí, quando eu vou fazer comida, eu pego aquilo ali, faço um mix daquilo ali, tudo muito bem temperadinho. Lemon pepper, capricha na pimenta, pimenta branca, pimenta preta, o que vocês gostarem de tempero, vamos colocar nessa comida para ela ficar mais saborosa e a gente conseguir ter mais prazer e mais adesão nessa alimentação saudável, tá, gente? E aí a gente tem aqui a o último passo aí da nossa organização vai ser aprender a dizer não e planejar as nossas sessões. Eu sempre brinco aqui, eu falo, gente, não gasta caloria e cartucho à toa. Vai lá na casa da tia tomar um café. Aí tem aquele bolo de padaria lá que você nem, tipo assim, nem gosta tanto. Você vai gastar seu cartucho ali? Não, agradece, muito obrigada, tia, estou satisfeita, acabei de lanchar, vou só tomar um cafezinho e deixa para gastar os cartuchos das exceções da dieta de vocês com uma coisa gostosa. Não fica gastando caloria à toa, gente. Biscoitinho que vem no café, bolo de padaria sem graça, aquele biscoitinho murcho, enfim. Vai fazer uma exceção, gente? Escolhe aquela comida que vocês mais gostam. Então, por exemplo, eu sempre vou para os doces, eu amo doce. Aí o que eu faço? Eu vou na doceria, na melhor doceria da cidade, eu compro aquele doce que eu mais gosto, sento, aproveito aquele momento, saboreio aquele doce, curto aquele momento e sigo minha vida. Não fica fazendo exceção de coisa que vocês nem percebem que estão fazendo. Então, veio o café com biscoito, eu passo a mão no biscoito e como. Me ofereceram um biscoito, um murcho aqui, eu passei a mão no biscoito e como. Vou na casa da tia, como aquele bolo lá que eu nem gosto, só para não dizer não. Então a gente precisa aprender a dizer não e a planejar as refeições. Isso aí, a Angélica botou aí, sai da dieta direto, tem que valer muito a pena. Exatamente, gente. Gastem os cartuchos de vocês, as calorias, saibam usar com sabedoria, tá? Isso mesmo. Como é que tá essa coisa da exceção para você, Sueli? Nem tá fazendo mais, agora a exceção estão sendo os produtinhos aí.
Isso aí. Não, minhas exceções são muito controladas. Eu tenho muito medo das exceções. E Então eu essas, controlo bem. essas opções, gente, também são opções para a gente sair sem sair. Então, por exemplo, eu tenho lá no aplicativo do Dietbox que eu uso um monte de receitinha lá. Então tem beijinho de coco, tem. Esses dias mostrei aqui o petit gâteau da Bebel, tem a própria coxinha. Então, quer dizer, são comidas diferentes, né? Coisinha diferente que a gente pode fazer no final de semana e que você praticamente não sai do seu planejamento alimentar. Então, hoje, gente, com a quantidade de receita que a gente tem, a internet está aí cheia de receitinha legal, tá? Então, a gente tem como, o dia que às vezes está mais enjoadinho da dieta, não está com vontade, por exemplo, de comer a janta à noite, de comer aquele prato de comida, aí a gente corre para esses preparos. Vai lá, faz a panquequinha, faz o nhoque lá da Suelen, pega uma coxinha, porque vocês estão comendo uma coisinha diferente, mas a gente não está escorregando tanto assim na dieta, tá? Então, olha só, gente, vou passar para vocês. A gente falou aqui 9 passos, tá? Então, vou passar rapidamente por eles de novo. E aí, a gente vai falar sobre o que a gente preparou para vocês, que a gente organizou isso aqui para vocês terem acesso a isso aqui de forma escrita, tá? Então, o primeiro passo seria planejar as refeições, super importante. O segundo passo seria fazer uma lista. Faz um inventário lá na geladeira, na despensa, vê o que realmente precisa comprar e faz uma lista detalhada do que precisa comprar para fazer aquelas refeições que estão planejadas, tá? Terceiro passo, vai para o mercado, gente, de barriga cheia. Nada de ir para o mercado com fome. Isso aí é porta aberta para fazer besteira, tá? Quarto passo, não ter alimento gatilho em casa. É a louca da paçoca, que nem eu? Não compra paçoca para ter em casa. Se quiser comer paçoca, vai na rua, compra uma, come, segue a vida. Nada de ficar armazenando esse monte de comida em casa que vocês sabem que vocês têm dificuldade para se controlar, tá? Quinto passo, foi para feira, hortifruti, chegou em casa, já higieniza essas folhas, seca, guarda, higieniza as frutas, seca, guarda, deixa alguma frutinha lá picada na geladeira, fácil para a hora lá do lanche, para facilitar as refeições de vocês, tá? Sexto passo, tira, organiza aí no cronograma de vocês, no planejamento semanal de vocês, um dia que vocês vão preparar esses alimentos. Então, um dia que eu vou lá fazer minhas marmitas, deixar as opções lá na geladeira, pelo menos duas opções de legume, deixar uma carne pronta, um arrozinho, um tubérculo, enfim. Deixar uma saladinha lá lavadinha, um temperinho pronto para usar nessa salada, um molhinho aí saudável para usar nessa salada. Tirar um dia para organizar mesmo essas comidas. Fazer um bolo, por exemplo, fazer um bolo de banana saudável, para quem sabe, né, quem se dá bem aí, quem gosta de bolo, faz um bolo para levar nos lanches, enfim. Para quem não sabe fazer, entra lá em contato com a Suelen. Suelen tem um bolo de banana maravilhoso que super dá para a gente incluir nos lanches. Então, tirou um dia para cozinhar. Sempre fazer comida em quantidade. Vai fazer carne, gente. 2 quilos de carne, 3 quilos de carne. Congela. Divide essa carne em potinho, congela. Vai fazer feijão. Nada de fazer um meio quilo de feijão. Faz 1 quilo de feijão, congela metade, deixa o restante na geladeira. Quem congela sempre tem. Vamos ter opção lá no congelador. Suelen também tem a opção de comidinha congelada para a gente deixar lá para o dia que a gente não tiver nada preparado na geladeira. Então, sempre cozinhar quantidade maior para congelar. Caprichar no tempero, gente. Nada de comida sem graça, tá? Grelhada, no vapor, essas coisas sem graça. Vamos fazer preparo gostoso, vai fazer legume, faz legume bem temperado, passa esse leguminho na manteiga. Capricha aí nos temperinhos naturais, nas ervas que a Suelen falou, cheiro verde, salsinha, pimenta, ervas desidratadas, enfim, gente, tem muita coisa legal que dá pra gente usar hoje em dia. Caprichou no tempero, aprender a lidar com as exceções. Planejem as exceções de vocês. Estou com vontade de comer doce, vai na rua, não sai comendo todo e qualquer doce que aparece. Vai na rua, compra aquele doce que você mais gosta, para por um momento, come aquele doce com calma, aproveita aquele momento e segue a vida, não fica gastando cartucho à toa. E o 10º passo, começar tudo de novo. Na próxima semana, o que a gente vai fazer? Tudo de novo.
planejar as refeições, fazer a lista, ir para o mercado. Quando a gente consegue começar a organizar isso, se planejar e colocar isso em prática, gente, metade do caminho, metade da dieta está feita. Isso mesmo, Ana. E aí, gente, o que que a gente quis fazer para vocês? A gente fez essa ferramenta de forma escritinha, tá? Porque a gente falou, mas aí a gente tem, ó, o passo a passo aqui, tá vendo? Tem passo 1, passo 2, passo 3. E aí, onde que tá isso? Eu coloquei lá na bio do meu Instagram, vocês entram na minha paginazinha, tem lá um Linktree, tem aquele linkzinho onde tem o canal do YouTube, meu contato de WhatsApp, o Facebook, e aí lá tem essa ferramenta para baixar. Então, quem quiser imprimir, clica lá na ferramenta, dá para fazer um print, salvar no celular, para ir organizando a semana, aprender a organizar a semana. Tem como imprimir isso também, quem quiser anotar alguma coisa, tá? A gente colocou lá para facilitar esse acesso de vocês, isso é um presente para vocês, a gente disponibilizou essa ferramenta para vocês, tá? E aí é isso, gente. Hoje foi rapidinho, bem prático, mas a ideia, sim, era a gente passar um pouquinho a nossa experiência com essa questão de organização de dieta. A Suelen está se dando super bem com essa questão de organização, tanto que isso tá virando um negócio, né, Suelen? Está virando uma marca de tão bem que isso funcionou, de tanto que ela conseguiu aderir a essa questão da alimentação saudável, dos preparos, conseguiu encontrar prazer em fazer essa dieta saudável. E aí, gente, ó, para quem quiser conhecer os produtos da Suelen, entra lá no Instagram da Fato com Amor, manda uma mensagem lá para ela, que ela manda o que ela tem de disponibilidade de produto. Além dos produtos, do bolo, né, Suelen, da panqueca, da nhoque, o que a gente tem mais lá? Gente, tem a farinha de tapioca, eu coloquei na geladeira, vou experimentar essa semana. Que é artesanal, né, Suelen? É feita pela sua família, não é? Sem conservante, é uma farinha maravilhosa quando, sim, a pessoa sente a diferença da industrializada, né? E assim, eu tenho bastante coisa legal e trabalho com questões assim de intolerância a glúten, lactose, né? Eu preparo receitas personalizadas de acordo com o que a pessoa me disser. Ah, eu tenho intolerância a glúten. Além dos produtos fit, né? Que eu trabalho com as farinhas todas selecionadas. Eu não trabalho com farinha de trigo, eu procuro usar o máximo assim, saudável mesmo, alimentação saudável mesmo. Todos os produtos são muito selecionados, mas assim, além desses produtos fit, eu trabalho com essa questão do personalizado. Então, quem não segue ainda, entra lá na Fato com Amor e eu aceito sugestões de receita, o que vocês quiserem, né? Trocar ideia lá, trocarmos experiências. O Pode Ultimate entrar lá. perguntou aqui, Sueli, o que você tem de produto, né? Você falou do nhoque de aipim, de batata doce, bolo de banana. Doce, o nhoque tradicional da batata inglesa, né? Tem a panqueca de grão de bico, que é assim uma receita que tem saído bastante, é uma opção muito legal para ter no congelador. Tem a coxinha de batata doce, que é uma opção também maravilhosa. Desde que eu experimentei a coxinha, eu sempre tenho ela congelada. E aí tem o pãozinho de queijo vegano, que é um produto muito bacana para às vezes você quer tomar um cafezinho à tarde, você tem, né, uma opção lá gostosa. E aí tem a tapioca, que é um produto artesanal, né? Não tem conservante, tudo muito assim, muito natural mesmo. E vai ter outras opções de congelados, né? A partir do dia 20, eu vou estar lançando um cardápio lá no Instagram da Fato com Amor, e vai sair um cardápio de todos os produtos, de tudo certinho, valores, vai estar tudo lá. Então tá, gente. Então, ó, segue lá. Como a gente falou aqui, dieta não tem que ser sinônimo de sofrimento, tem como a gente fazer dieta com sabor, com prazer. Então, hoje em dia tem todas essas opções saudáveis. A Ellen tem muito cuidado em relação à escolha dos ingredientes, em relação a essas opções para quem tem restrições alimentares, né? Eu já experimentei o bolo de banana, a galera sabe aqui que eu não posso com glúten, né? Sou celíaca, tenho intolerância à lactose. Uma delícia, então também é uma opção bem versátil aí para a gente colocar na dieta.
Então segue lá a Tem me ajudado Suelen, muito. dá ideia, se tiverem ideia de produto, para ela ir desenvolvendo também, para ajudar a gente nessa questão da dieta. E, ó, gente, vai lá no Linktree lá do Instagram e baixa a ferramenta lá, para ajudar vocês, tá? Queria agradecer a todo mundo que entrou. Hoje foi um pouquinho diferente, né? Mas a ideia nossa é realmente ajudar vocês em relação a essa questão de organização. Quem coloca em prática isso aqui que a gente falou hoje, gente, tem muito mais facilidade para fazer dieta. Parece difícil, mas não é. Muito pelo contrário, tá? Isso aí é facilitar a vida de vocês. Facilitem a vida de vocês, tá bom? Queria agradecer a Suelen também, a disponibilidade de estar aqui. Eu adorei, Suelen é uma querida. Está sendo um exemplo de paciente para mim, assim, muito legal quando o paciente dá esse retorno, assim, de que está tendo prazer, né, está conseguindo fazer a dieta com prazer, sem sacrifício, está pegando gosto aí pela alimentação saudável. E aí te agradecer mesmo, adorei a participação, muito sucesso aí nos novos produtos, estou super orgulhosa, já experimentei, amei. E é isso, gente. Queria agradecer a você pela oportunidade Mas, também, né, de estar aqui. Agradecer a todos que estão assistindo aí a live. E uma boa noite a todos. E segue lá que vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Com certeza. Gente, dá ideia para ela lá, hein? Se tiverem ideia de comida aí, manda a ideia lá que ela se vira para desenvolver isso aí pra gente. Isso aí. Tá bom? Com certeza. Beijo, lindona. Beijo, gente. Beijo, obrigada, tá? Baixa a ferramenta lá, hein? Vamos botar essa planilha de organização em prática, hein, gente? Tá bom? Beijinho. Obrigada, gente.